pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre equações do segundo grau na forma completa. As equações de segundo grau na forma completa é quando elas possuem os três termos, né? O termo que está acompanhado, o termo que é elevado ao quadrado, o termo que só tem apenas a incógnita e o termo que possui apenas o coeficiente numérico. Então, toda a equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta, você consegue encontrar suas raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. Nesse caso, vamos estudar apenas as equações de forma completa e encontrando as suas raízes pela fórmula de Bhaskara. Nas equações do segundo grau, o primeiro passo que você tem que fazer é identificar quem são os coeficientes de cada termo. Então, como a fórmula de Bhaskara ela precisa dos coeficientes de cada termo, então a primeira coisa que você tem que fazer é saber identificar nas equações do segundo grau quem são os seus coeficientes numéricos. Então, a equação do segundo grau tem três termos, ela completa, ela tem três termos. Primeiro, o termo que vem apenas é o termo que está acompanhado com o maior grau, que é o termo que é o principal termo, porque é a equação do segundo grau. Aí depois nós temos o segundo termo, que é o termo que vem acompanhado apenas com a incógnita, cujo expoente é 1, e o termo que tem apenas o coeficiente, só a parte literal não tem. Então, quem é o termo A aqui nessa equação? O termo A seria 1, porque é o termo que... O coeficiente A é 1, porque é o coeficiente que está acompanhado com o termo que está elevado ao quadrado. Então aqui o coeficiente A seria 1. O B seria menos 8, que é o B vem sempre acompanhado com a incógnita, que não tem o grau 2, o grau é 1. E o termo C é o termo independente, ele não tem nenhuma incógnita. Então, C é igual a 15. Se você sabe identificar isso aqui, quando você vai aplicar a fórmula de Bhaskara, não precisa você estar destacando cada um desses termos. Você já vai olhando para a equação e já vai substituindo na fórmula. Então é importante você saber identificar. Nessa letra B aqui, ó, B, o termo A, como não aparece, sabemos que é 1. O termo B, como ele não aparece, sabemos também que é 1. Ó, A vale 1, porque o A é 1? Porque o A é o termo que está sempre acompanhado, o A é o coeficiente que está sempre acompanhado com o termo elevado ao quadrado. Então, o B tem apenas tem apenas a incógnita. Então, o B aqui seria 1. E o C seria menos 12. Menos 12. Nessa outra equação da letra C, o A seria 3. O B é menos 7. E o C seria o número 2. Aqui o A seria o 5, A igual a 5, o B menos 14 e o C igual a menos 3. Então, o primeiro passo é importante você identificar os termos. Quando você identifica os termos, a equação ela pode não aparecer na sua ordem decrescente, como ela está organizada aqui, ó, termo A, B e C. Decrescente porque o expoente 2, depois o expoente 1, depois o termo independente que não tem a incógnita. Então, a equação ela pode aparecer em uma ordem aleatória, por exemplo. Essa equação, vou pegar esses dois termos, dois exemplos aqui, a letra A e a letra C. Essa equação ela poderia aparecer assim: 15 mais x ao quadrado menos 8x igual a zero. Então, ela não deixa de ser uma equação de segundo grau, ela só não está na forma organizada. Então, você organiza colocando x ao quadrado, que é o primeiro termo A, depois coloca o segundo termo, que é o termo menos 8x, que tem o coeficiente b, e depois o último termo, que é o termo mais 15, igual a zero. A mesma coisa poderia aparecer com essa equação. Poderia vir menos 7y menos 7y mais 2 igual, ou esse termo poderia estar no outro membro, menos 3y ao quadrado. Então, o que é que você faz? Passa os termos para todos os termos para o primeiro membro. Então, se esse daqui ele tem que estar na frente, você já vem direto para cá. 3y positivo, porque quando troca de membro a operação muda. Se estava subtraindo, passa somando, que é mais. Depois, o segundo termo, que é o termo 7y. E por último, o terceiro termo, que é o termo mais 2.
Depois você identificaria os coeficientes e aplicaria a fórmula de Bhaskara. Para se resolver uma equação do segundo grau, não precisa fazer muito cálculo, utilizar muitas linhas. Você consegue resolver uma equação do segundo grau utilizando apenas 4 linhas. Então, quais são as fórmulas? A fórmula de Bhaskara é o seguinte: x, para você encontrar as raízes de uma equação, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula que você utiliza para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Então, o delta você pode calcular ele separadamente para depois você utilizar ele aqui dentro da raiz. Sendo que o delta você encontra fazendo o termo b ao quadrado menos 4ac. Quando eu digo 4ac é porque é 4 vezes a vezes c. Há uma multiplicação implícita aqui nesses quatro termos. Então vamos lá. Vamos primeiro encontrar o valor de delta. Toda a equação aconselho que você encontre primeiro o valor de delta para depois você substituir na fórmula das raízes. Então vamos lá, delta é igual, aí você repete aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então o que é que você tem que fazer? Se você já sabe identificar facilmente quem são os coeficientes, b ao quadrado, você já sabe que o b aqui é menos 8. Então, qual é a dica que eu dou? Você não precisa estar colocando entre parênteses, menos 8, levando ao quadrado e tal. Por quê? Porque todo termo elevado ao quadrado, seja ele negativo ou positivo, a resposta vai dar positivo. Porque todo número elevado ao expoente par, o resultado é positivo. Então, se aqui você tem b ao quadrado, já sabe que o b ao quadrado, independente se ele seja negativo ou positivo, o resultado vai ser positivo. Então, você já calcula mentalmente. B ao quadrado é 8 ao quadrado, então você já tem que colocar o resultado. 8 ao quadrado é 64. Aí, depois, o próximo passo, você vai pegar esse sinal aqui de menos da fórmula e vai trabalhar com ele nos coeficientes A e C. Então, você sabe que o A é aqui, que é 1, mais 1, e o C é 15. Então, veja bem, menos com mais aqui, ó, sinais diferentes na multiplicação. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação, menos com mais dá menos. E você vai envolver o termo C também. Então, sempre você vai fazer isso. Pegar o menos de aqui, fazer o jogo de sinal com A e depois com C. Ó, menos da fórmula, com A e depois com C. Então, 4 vezes menos com mais aqui vai dar menos, com mais aqui vai continuar menos. Então, você já bota aqui menos. Aí agora é só você multiplicar 4 vezes 1, 4, 4 vezes 15, 60. Então, delta você já encontra aqui o valor de delta, 64 menos 60, o delta vale 4. Agora vamos encontrar as raízes utilizando essa fórmula aqui. Então você já vai direto. Ó. Se a fórmula tem menos b, você vai precisar utilizar o b. Você já sabe identificar quem é o b na equação. Não precisa você destacar ele. Você já só olhar para a equação, você já sabe quem é o b. Então, menos da equação com menos da fórmula, você já coloca o 8 positivo aqui, ó. Mais ou menos, repete, a raiz de delta. Raiz quadrada de delta. Não precisa você fazer isso aqui, ó, raiz quadrada de 4. Se você já sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, então você vai, ó, raiz de delta, raiz de 4, 2, então você já coloca aqui 2, dividido por 2 vezes o valor de A, que é o valor de A é 1, 2 vezes 1, 2, então já está aqui, ó. Daqui mesmo você já vai tirar o x1, x2 ou x', x2', tanto faz, porque são as duas raízes da equação. A equação do segundo grau possui duas raízes, então você vai encontrar aqui as suas duas raízes. Você tem mais, menos, você vai utilizar uma vez o cálculo de mais e uma vez o cálculo de menos. Então você esquece de início. Esquece o menos, só faz 8 mais 2, que é 10. 10 dividido por 2, 5. Então já sabe que o x1 vale 5. Esquece o mais agora, vamos fazer com menos. 8 menos 2, 6. 6 dividido por 2, 13. Então, conjunto de solução dessa equação, ou seja, as raízes dessa equação, é o número 3 e o número 5. Então, muito fácil resolver uma equação de segundo grau na forma completa. Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo 2, temos menos y ao quadrado menos 2y menos 8 igual a 0. Então, ó, a equação já está na sua forma organizada. Termo A, primeiro termo, segundo e terceiro termo. Então, coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. Então, ó, vai direto na forma do delta, porque você vai calcular o delta separadamente para depois substituir. Então, delta é igual a
b ao quadrado menos 4ac. É sempre importante você colocar a fórmula. Aqui embaixo já vai direto. Quem é b ao quadrado e quem é b é menos 2, mas não importa o sinal. Já sabe que todo número elevado ao quadrado, a resposta vai dar positiva. Então, 2 ao quadrado, 4. Você já coloca 4. Fazendo aquela mesma coisa do jogo de sinal. Menos aqui com o sinal daqui, ó, A e C. Ó. Vai fazer o jogo daqui com A e depois com C. Esquece o B porque aqui não tem B, aqui só tem A e C. Então, o menos com mais dá menos, com menos dá mais. Sinais iguais dá mais. Então, aqui vai ficar mais. Agora é só fazer 4 vezes A vezes C. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então, o delta dessa equação é 4 mais 32. Então, o delta vale 36. Vamos agora encontrar as raízes. X é igual, coloca a fórmula, é sempre bom botar a fórmula, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, agora você já vai substituindo da forma direta. X é igual menos b, o b é menos 8, então menos da fórmula com menos de aqui, sinais iguais dá mais, então já coloca o 8 positivo, quer dizer, 8 não, 2, menos de aqui com menos de aqui vai dar 2, mais ou menos a raiz de delta. Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6, então você já coloca 6, não precisa mais colocar a raiz, coloca o resultado da raiz quadrada. Mais ou menos 2 vezes o valor de A. O valor de A aqui é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 mais 6, 8, 8 dividido por 2, 4. Então, x1 vale 4. 2 menos 6, você tem 2, está devendo 6, paga os 2 e ainda fica devendo 4. Aí dá menos 4 dividido por 2, que dá igual, x2 é igual a menos 2. Então tá aí as raízes dessa equação, solução em ordem crescente, menos 2 e 4. São as raízes dessa equação. Vamos para o exemplo 3. Nesse exemplo 3, nós temos aqui os três termos. O coeficiente A vale 1, o coeficiente B também vale 1. Sabemos que quando não aparece, o coeficiente é 1. E aqui o coeficiente C é menos 12. Então vamos para a fórmula do delta. O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Agora é só substituir, já colocando os resultados. B ao quadrado, não importa o sinal, que é 1. 1 ao quadrado vai dar 1. Menos da fórmula com mais daqui vai dar menos, com menos daqui vai dar mais. Então você já coloca o mais diretamente. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, dá 48. Então o delta dessa equação vale 49. Então vamos agora para os cálculos das raízes. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b. O b aqui é 1. Se o b é 1, você vai colocar menos da fórmula. Com mais de lá vai ficar menos 1. Se aqui fosse menos, aí menos de aqui com menos de aqui, sinais iguais ficaria mais. Mas como aqui é menos e aqui é mais, fica menos. Mais ou menos a raiz de delta. Já coloca a raiz quadrada de 49, que é 7. Então sabe que a raiz quadrada de 49 é 7. 2 vezes o valor de A, o A vale 1, então 2 vezes 1, 2. Aqui você tira as raízes, x1, x2 ou x', x2'. Você tem menos 1 mais 7, menos 1 mais 7. Esquece o menos aqui, vamos primeiro fazer com mais. Menos 1 mais 7 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. Agora você tem, esquece o mais, faz com menos. Menos 1 com menos 7 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então tá aí. Solução dessa equação seria menos 4 e 3, conjunto de solução. Vamos para um exemplo, lembrando que isso aqui foi um exemplo 3, vamos agora para um exemplo de número 4. X ao quadrado mais 4x mais 3, vai direto no delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual. Mesma coisa, sabemos que o b, independente se ele está mais ou menos, ele está elevado ao quadrado, a resposta vai ser sempre mais. Então, 4 ao quadrado, 16. Coloca logo 16. 16. Aí agora, o que é que faz? O menos da fórmula, com mais de aqui, dá menos, com mais de aqui, dá menos. Continua menos. Agora é só fazer 4 vezes o a vezes o c. 4 vezes o a, que é 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 16 menos 12, o delta vale 4. Vamos agora para o cálculo das raízes. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a.
x é igual menos b, o b vale 4, 4 mais, com menos da fórmula, fica menos 4, mais ou menos a raiz de delta. Quanto é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2, então coloca 2. 2 vezes o valor de A aqui é 1, 2 vezes 1, 2. Então aqui você tira o x1 e aqui o x2. Menos 4 mais 2 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Menos 4 com menos 2 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Lembrando que nas outras equações trabalhamos com y, m e x. Se você está trabalhando com y, aqui você teria, por exemplo, o y1 e y2. Se você está trabalhando com m, aí o m1 e o m2. Eu utilizei x de uma forma genérica, mas vai de acordo com a incógnita. Se for m, aqui seria m1 e m2, no caso você substituir. Nesse exemplo 5, a importância desse exemplo 5 é que o coeficiente A ele não é mais 1. Pode ver que ele mudou, agora é 3. Então é importante você fazer equações com esse tipo de exemplo, porque você sabe que o coeficiente, o primeiro termo, o coeficiente A, ele pode alterar, não é apenas 1. Ele pode ser 2, 3, 4, 5, pode ser uma fração. Então vamos lá, coloca a fórmula, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, faz a mesma manobra. B ao quadrado, independente, é menos 7, mas está elevado ao quadrado, sabe que vai dar positivo, então já coloca direto. 7 ao quadrado é 49. Aí, menos da fórmula com mais de aqui vai dar menos, com mais de aqui, menos. Sinal diferente dá menos. Agora é só fazer 4 vezes o A, que é 3. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, delta é 49 menos 24, que dá 25. Então, agora vamos para as raízes. X, no caso aqui como é y, você pode utilizar y. Nós vamos aqui, ó, y é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo y é igual a menos b, o b aqui é menos 7, com o menos que tem na fórmula fica mais 7, mais ou menos, quanto é a raiz de 25? 5, você já vai direto no 5. Sobre 2 vezes o valor de A. O valor de A é 3, 2 vezes 3, 6. Então aqui você já tira o y1 e o y2. Vamos lá. 7 mais 5 dá 12, dividido por 6 dá 2. 7 menos 5 dá 2, 2 dividido por 6. Então fica 2 dividido por 6, que simplificado é a mesma coisa que 1 sobre 3, porque você divide 2 por 2, que dá 1, e divide o 6 também por 2, que dá 3. Então, o conjunto, solução dessa equação do segundo grau é 1/3 e 2. As duas raízes é 1/3 e 2. Vamos para o sexto e o último exemplo. Nesse sexto exemplo, é a mesma coisa. Temos o coeficiente A. Temos três termos. Primeiro termo, 5a ao quadrado. Segundo termo, menos 4a. E terceiro termo, menos 3. O primeiro termo tem um coeficiente A igual a 5. O segundo termo, o coeficiente que é o B é igual a menos 14. E o C, menos 3. Então, vai na fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a B. Está negativo, mas ele elevado ao quadrado. Sabemos que o resultado vai dar positivo, então já faz direto. 14 ao quadrado é 196. Você coloca 196. Menos daqui da fórmula com mais aqui dá menos, com menos aqui você já vai colocar mais. 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 3, 20 vezes 3 é 60. Então, delta é igual a 256. 196 mais 60, 256. Então, vamos agora para as raízes. Você coloca lá a segunda fórmula, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, como aqui é a, vamos utilizar o a. Então, aqui você vai tirar as raízes, que vamos chamar de a. A igual menos b, menos da fórmula, com menos de aqui, vai dar 14. Mais ou menos a raiz de 256
Aí 256 é 16. Então, aí 2 vezes o valor de A aqui é 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, fica aqui 10. Aqui você tira o A1, depois o A2. Então, 14 mais 16 dá 30 dividido por 10, dá 3. 14 menos 16 dá menos 2. Menos 2 dividido por 10 fica menos 2 sobre 10, que simplificado é igual a menos 1 sobre 5. Então, o conjunto de solução dessa equação é menos 1 quinto e 3. Essas são as raízes da equação. Segue alguns exemplos de equações para você tentar fazer.